tem um texto maravilhoso, embora ele seja bastante complexo, porque a Bíblia diz que houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Lá no passado, quando os gibeonitas apareceram diante de Josué, trazendo uma estratagema, dizendo que estava vindo de uma terra distante, fez com que Josué não vigiasse e prometesse que jamais o povo de Israel tocaria na nação dos gibeões. E infelizmente, no passado, antes de Davi, Saul se desconhecia ou se não quis obedecer, quebrou esta aliança que Josué fez com os gibeonitas. E essa bomba foi explodir no colo de Davi, muitos anos depois. Por isso que houve em dias de Davi uma fome. E Davi, sem entender, ele consultou ao Senhor e perguntou para o Senhor o que estava acontecendo no meio da nação de Israel e por que eles estavam passando 3 anos de pura necessidade. E aí o versículo 2 diz assim: então, vou ler o primeiro para você entender. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei dos gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que querem que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Diz o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merá, filha de Saul, que tivera, e de Adriel, filho de Berzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Diga: misericórdia. Misericórdia. Mais uma vez: misericórdia. Misericórdia. Interessante que entre os 7 filhos que foi entregue, 2 deles eram filhos de Rispa. Eu já preguei sobre isso aqui. Rispa tinha sido uma mulher concubina de Saul, que tinha gerado 2 filhos. E entre aqueles que foram entregues para tirar a maldição da casa de Israel, estavam os filhos de Rispa, os filhos dessa mulher. E aí, depois de enforcados, eles foram deixados ao relento. E o mais importante é a posição que Rispa, no versículo 10, diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu o ar do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, de dia, nem os animais do campo de noite. Diga amém. Amém. Você já parou para analisar o amor de uma mãe? Primeiro, a dor de ter perdido os seus filhos enforcados por um erro de Saul no passado, e aí então ela olhar e saber que os seus filhos, por ser filho de um rei no passado,
também teria dignidade de ser enterrado. E ela não ficou satisfeita. E teologicamente você descobre que aproximadamente 3 meses se passaram em que ela ajuntou o pano de saco. E ela ficava durante o dia e durante a noite, cuidando do cadáver dos seus filhos, para que as aves, o céu e para que os animais não destruíssem tudo que tinha sobrado dos seus filhos. O mais importante, mamãe, que a Bíblia diz, no verso 11, que esse dito foi feito a Davi, que Rispa fizera filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas seu filho, os moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram na praça de Bet-sean, onde os filisteus o tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gibom. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Diga amém. Amém. Às vezes a gente para analisar com o amor de uma mãe, e a Bíblia Sagrada tem algumas mulheres que marcaram essa história, que nasceram estéril, e que tinham o sonho de ser mãe, mas algumas vezes que eu preguei a mensagem de Rispa, e a cada momento a gente, como pregador, conjectura, uma mulher lutando apenas para que os teus filhos tivessem o sepultamento, para que eles pudessem ser honrados como filho de rei, mesmo ela sendo a concubina. E durante 3 meses ela protegeu. Isso é o amor de mãe. E eu quero chamar uma pessoa aqui, porque minha mãe não está aqui, minha mãe que vai ser grávida de manhã. Eu quero chamar, vem aqui, irmã Antônia. Eu quero dar um abraço, irmã Antônia. Vem aqui, irmã. Vamos aplaudir Jesus. Ela me apresentando as mães. Eu digo para ela, eu vou descer, viu, irmã Antônia, para te dar um abraço bem apertado, viu? Eu digo para ela que ela é minha segunda mãe, porque às vezes você vê ela quietinha ali, está ali hoje meu irmão José, fica de pé, irmão José. Aquele homem lá sem conhecer nós, sem saber quem nós éramos, ele abriu a porta da casa dele para que nós fizéssemos tanta coisa ali, para que hoje essa igreja estivesse de pé. Glória a Deus! Eu quero abraçar. Vamos aplaudir mais essa mulher. Essa mulher é bênção. Eu quero orar por todas as mamães. Só as mamães ficam de pé. Só elas, vai. Deixa eu orar por vocês. Eu quero profetizar para cada mamãe. Levanta a mão aqui. E os seus filhos nessa terra, eles vão te dar bastante orgulho. Diga aleluia. Eu sei que a mãe sonha com isso, né? A mãe sonha com isso. E quantas vezes nessa caminhada, a irmã Antônia tem muitos filhos. Eu já vi essa irmã Antônia chorar por causa dos seus filhos. E quantas vezes a mamãe chora? Assim como Rispa protegeu o cadáver dos seus filhos, para que as aves não comessem, para que as bestas feras do campo não destruíssem. A única coisa que Rispa tinha no seu coração, a esperança de que pudesse, pelo menos Davi, entender o teu sofrimento de mãe, que desse aqueles enforcados no sepultamento digno como estava na lei de Israel. E ela conseguiu. Agora, há uma diferença entre Rispa e entre cada mamãe que está aqui nessa noite. É que os filhos de Rispa já estavam mortos. Os seus estão vivos e vão permanecer vivos nessa terra. Mas a determinação, se ela entrar no seu coração, eu tenho certeza que você vai colher os frutos na vida de cada filho. Porque o amor de mãe é diferenciado, a gente sabe disso. Eu quero orar com vocês. Pai, eu quero bendizer o teu santo e poderoso nome. Eu quero te glorificar pela grandeza da tua santidade nesta noite. Por cada mamãe, pai, que está aqui, por cada mulher sonhadora, aquelas, ó Pai, que talvez ainda estão com suas crianças no colo, aquelas que os filhos já chegaram à fase da adolescência, da mocidade, ou aquelas que os filhos já casaram, Pai, não importa, Pai,
O tempo não importa a idade. Importa que, como profeta, eu quero profetizar o coração de cada mamãe nessa noite. E que elas sejam abençoadas. Que essas mulheres, ó Pai, tenham orgulho dos seus filhos. Tenham orgulho, Pai, da sua família. E elas continuem, Pai, sabendo que o nosso Deus no céu é tremendo. E que a oração e a atitude de uma mãe tocou o coração de um carnal que nem Davi, ainda mais o coração de um Deus eterno, que será com certeza tocado. E nesta noite, Pai, cada mãe que está aqui receba essa palavra profética, e que elas, Pai, vão sorrir sobre a terra, Senhor, sim, e que as lágrimas que elas derramarem por causa dos filhos serão lágrimas de emoção e de alegria, pelas conquistas que eles terão nessa terra. Eu quero, Senhor, como ministro da Tua palavra, estender a minha oração e abençoar cada mãe do Ministério Jesus e Libertação. Cada mãe que está aqui nessa noite, porventura nos visitando, independente de placa denominacional, independente, Pai, de um credo religioso, que elas sejam abençoadas e que o amor de mãe possa ser transportado a cada momento, também para nossos pais, para nossos filhos e para todos aqueles, ó Pai, que um dia possa querer compreender a palavra amor. Eu quero abençoar todas as mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora, as mamães não, é só nós, os varões e aqueles que são filhos, aqueles que ainda não são, aquelas que ainda não são mães, nós vamos aplaudir todas as mamães. Vamos aplaudir bem forte. Amém? Aleluia.